Vamos lá, pessoal. Voltando às nossas aulas daquela que é a melhor disciplina do planeta, com seu professor de geografia predileto, professor Sérgio Neto. Vamos lá. A última aula nós falamos sobre projeções cartográficas. Nós estamos pegando os temas mais importantes dentro da geografia física, né? Primeiramente, dentro da geografia física, depois a gente vai adiantando, vai mostrando geografia do Brasil, geografia econômica, geopolítica mundial, que muita gente gosta, inclusive. Mas não podemos esquecer a geografia física geral, essa que você está vendo aqui agora, né? Rochas. Por quê? Porque podem cair questões especificamente de rocha, estrutura geológica, relevo, clima, solo, né? Ou pode cair domínios morfoclimáticos, que acaba reunindo tudo. Tá? Então, o vestibular é uma caixinha de surpresa, assim como o conhecimento geográfico. Tem aqueles brinquedinhos que vêm lá em Fortaleza, que é uma caixinha dentro da outra. É assim a geografia, ó. É um conhecimento entrando na caixinha. Então, você vai ver que o conhecimento vai um dependendo do outro. Para estudar, por exemplo, era geológica, depois você usa rochas. Era geológica sozinha não tem serventia nenhuma. Era geológica se relaciona com rocha, com estrutura geológica, com mineração, enfim, um conteúdo, né, um conhecimento acaba servindo para outra. É uma caixinha, uma dentro da outra. Dando prosseguimento. Aí nós temos, pega seu caderno de geografia, anota lá, rochas, os tipos de rochas sedimentares, magmáticas e metamórficas. Normalmente as que mais caem, essa aqui do lado, ó, rochas sedimentares. Ah, professor, por que são mais difíceis? Não, porque existem alguns termos técnicos aí, né, que você sabe que a geografia é uma ciência de síntese. Então ela começa a pegar, né, emprestado conceitos de outras disciplinas, como a própria geologia. Tá? Então, basicamente, sedimentares, magmáticas e metamórficas, mas principalmente para vestibular do Enem, sedimentares. Vamos lá. Não podia, olha só, tecnologia 3D aqui, meu amigo. Isso deu trabalho para fazer. Valorize nossas aulas, dá um like lá embaixo, se inscreva no canal, avise os seus amigos, chame seus colegas. Vamos lá. Vai dando audiência para a gente. Se tiver algum pedido, uma aula especial de geografia, que no caso pede que a gente grave uma aula para vocês. Vamos lá. Olha aí a tecnologia 3D. Deixa eu ficar desse outro lado aqui, que é para não atrapalhar você. Tá? Dê uma olhada nesse esqueleto. Meu filho não vai decorar era geológica. Era geológica só tem sentido quando você quer saber o quê? Evolução do planeta, estrutura geológica, relevo, mineração. A gente pode falar horas e horas sobre eras geológicas, mas a gente não pode esquecer que que a Terra tem mais ou menos 5 bilhões de anos, começando aí com a era pré-cambriana que você está vendo na tela, que ela pode ser chamada de azoica. Azoica quer dizer sem vida útil no planeta. Apesar de ter os primeiros animais vegetais, vida consciente ainda não existe nesse momento. Tá? Então, pré-cambriana pode ser chamada de azoica. Inclusive, desses 5 bilhões de anos, cerca de 4 bilhões de anos, você tem o quê? Você tem a formação do planeta, né? A Terra, há 5 bilhões de anos atrás, era uma bola de fogo, uma massa incandescente em constante explosão. Tá? E aí, lá embaixo, você está vendo aqui, vou até descer junto com você, ó, Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico. Era geológica. Por que nós estamos falando de era geológica? Porque para entender a rocha precisa das eras geológicas. Olha lá, era geológica também pode cair dentro da biologia. Então, só que do ponto de vista biológico, evidentemente, é diferente. Na era paleozoica, a Terra já resfriou, formaram as primeiras bacias sedimentares. E aí, ó, esqueci de falar, aqui em cima do resfriamento do planeta, você tem as primeiras rochas. São as magmáticas, né? Aqui você já tem algumas metamórficas, mas na era paleozoica você tem bacias sedimentares e aí você já tem rochas sedimentares, né? Então, ó, não vai dizer assim, ó, rochas sedimentares do pré-cambriano, porque isso não existe. A Terra era lava vulcânica. Rochas sedimentares só a partir da era paleozoica, mesozoica e cenozoica. E não esqueça também que a era pré-cambriana durou 4 bilhões de anos, só a era pré-cambriana.
Tá? A era mais recente é que nós estamos agora, Cenozoica, olha lá, Terciário e Quaternário, tá? É a era mais recente. Então, ao longo das aulas, você vai usando esse quadrinho de era geológica de acordo com a necessidade, não vai querer decorar, tá? Olha aqui o Paleozoico, ó, que é justamente a era das bacias sedimentares, do carvão mineral, né? Você tem Permiano, Carbonífero, Devoniano, Siluriano, Ordoviciano e Cambriano, tá? Aparecimento do homem? Não. Aparecimento do homem na era Cenozoica quaternária, tá? E, inclusive, pode ser, você sabe que existem eras, períodos e épocas, tá? Eras, períodos, épocas. Então, ó, era Cenozoica, o homem apareceu quando? Era Cenozoica, período quaternário, época Holoceno, tá? Isso já caiu no Enem, inclusive, Holoceno é com H, pelo amor de Deus. Agora a gente passa para frente rocha, tá? Então, tendo a gente, como eu falei, a gente pode dar uma aula especificamente sobre evolução da Terra e era geológica, tá? Aqui a gente só passou rapidinho porque o objetivo da nossa aula é o quê? É rocha. Ah, professor, mas para que eu vou estudar isso? Não sei o que. Eu já sei que rocha é pedra. Não é pedra, não. A rocha, toda rocha é pedra? É. Toda pedra é rocha? Não. Por quê? Porque para ser considerada uma rocha, tem que ser o quê? Agregado de vários minerais, tá? Então, olha lá, rocha, agregado de vários minerais. Algumas têm grande valor econômico, algumas são preciosas, semi-preciosas, etc. Tá? Mas, de qualquer maneira, as rochas são muito importantes, não só para vestibular, mas como para a vida. Né? Então, dá uma olhada aí, ó, nesse esqueleto aí, a rocha magmática. Elas são chamadas de rochas cristalinas. Por que elas são chamadas de rochas cristalinas? Porque na sua composição, normalmente, ela tem quartzo. Né? E o quartzo é um cristal de rocha. Como é que se forma um cristal de rocha? O cristal de rocha se forma pelo resfriamento da lava vulcânica. Tá? As rochas magmáticas são resultantes do resfriamento do planeta. Elas podem ser intrusivas ou plutônicas quando o resfriamento do magma ocorre dentro da Terra. Magmática extrusiva ou vulcânica quando o resfriamento ocorre fora da Terra, como é o caso do basalto. Tá? Então não vai inventar moda e dizer assim, professor, eu tive um professor, um aluno falou para mim um dia desse, professor, eu tive um professor que ele disse que a rocha magmática se forma na era paleozoica. Nunca na face da Terra. Por quê? Porque as rochas magmáticas elas aparecem na era o que pré-cambriana, o arqueozoico, período arqueozoico, as primeiras rochas do resfriamento do planeta. Era pré-cambriana, período proterozoico, os minerais afloram. O ouro, por exemplo, ele aparece junto com a lava vulcânica, depois ele vai aflorando e aparece no fundo do rio, nas margens, enfim. Então, a era pré-cambriana, arqueozoica, as primeiras rochas, é o momento de resfriamento do planeta. Não invente, ó, professor, eu já vi que a rocha magmática na era paleozoica. Nunca. Por quê? Porque só na era pré-cambriana que a Terra está passando por um resfriamento. A rocha magmática, o nome já está dizendo, magmática, resfriamento do magma. Quando você vê qualquer rocha, tá, seja preciosa ou semi-preciosa, que brilha, né? Você falou, opa, aí tem cristal de rocha, quartzo, que é um mineral constituído de silício 2 e oxigênio. Ó, só para lembrar, elemento químico, silício, Si2, oxigênio, O, né? O mais Si2, são dois elementos químicos. Quando dois elementos químicos se fundem, você tem um mineral. Quando vários minerais se unem por clivagem, por afinidade, você tem uma rocha. Então, rocha agregada de vários minerais. Então, a rocha magmática, ela se origina a partir do resfriamento do magma. Tá? As rochas metamórficas, elas se originam, né? Primeiro você tem uma rocha pré-existente. Depois você tem uma transformação, né? Em função de pressão e calor do interior da Terra, essas rochas pré-existentes acabam se transformando, passam por um metamorfismo.
Então, você tem uma rocha pré-existente, a transformação, né, da rocha pré-existente, submetida a calor e pressão, ela acaba se transformando numa rocha que é metamórfica, passou por uma metamorfose. E as rochas sedimentares, originadas a partir do desgaste, fragmentação de outras rochas, enfim, a gente vai estudar especificamente a formação das rochas sedimentares, porque, como eu te falei, é mais fácil de cair no Enem. Tá? Vamos lá. Do que são feitas as rochas? As rochas, como nós falamos, são agregados de minerais. Geralmente você pega dois elementos químicos igual um mineral. Silício 2 mais oxigênio é quartzo. O quartzo é toda a estrutura que brilha, cristal de rocha, que brilha. Pega um granito, por exemplo, que é uma rocha magmática intrusiva, né? Ou plutônica, você pega um pedaço de granito, ele brilha. Tá? Por que ele brilha? Ele brilha porque ele tem cristal de rocha, porque ele tem o quê? Quartzo na sua constituição. E o que é o quartzo? Nada mais do que a fusão do silício 2 mais oxigênio. Tá? Então, rochas são agregados minerais. Minerais são dois elementos químicos juntos. Olha lá, o granito é uma rocha formada, tá bem aí, ó. Granito é uma rocha, quartzo é um mineral, mica é um mineral, feldspato é um mineral. Junta todos esses minerais, forma o granito. Pergunta, por que esses três minerais, quartzo, mica e feldspato, eles se unem? Porque eles têm afinidades mineralógicas, chama-se clivagem. Com certeza, todos esses três minerais que formam o granito, eles têm oxigênio na sua composição, por isso que eles se unem, formando, olha lá, uma só rocha, que é o granito, rocha magmática intrusiva ou plutônica. Vamos lá. Esse daqui nós vamos trabalhar especificamente o ciclo das rochas. É importante, eu vou dar um tempo, né? Vou falar mais devagar aqui, ó, né? Porque esse ciclo das rochas às vezes passa desapercebido. Deixa eu só. Aqui nós vamos ter mais, né, etapas. Eu reforcei o ciclo das rochas, né? Mas principalmente as rochas sedimentares, como nós falamos. É importante você desenhar esse esqueleto no seu caderno. Por quê? Mas eu não quero, eu não quero, eu não quero. Meu amigo, você vai copiar mesmo você não querendo, porque isso vai cair no seu vestibular. Pode até não cair rocha especificamente. Olha, ano passado caiu na prova da UEMA, né? Uma questão era assim, era muito básica. Tipo, rocha magmática é igual granito. Granito é uma rocha magmática intrusiva, tá? No Enem não vai cair assim, vai cair contextualizado, ou cair rocha especificamente, né, com seus conceitos geológicos, ou rocha com os outros temas da geografia geral, como nós falamos. Então, dá uma paradinha aí, ó, tá? Faz esse favor para titio, copia isso no seu caderno e vai copiar aqueles que nós vamos dizer que são os mais importantes, porque aí você, meu filho, não esquece mais, tá? Por isso que nós estamos fazendo as aulas em 2, 3 etapas para que você possa entender. As nossas aulas, elas servem justamente, né, não só para fazer com que você acompanhe em casa, nesse momento aí de coronavírus, né, mas para reforçar, né, o conhecimento. De repente você teve aula, não entendeu direito, e particularmente, né, geologia, eu sou fã número 1 de geologia, né? Isso nós estamos trabalhando, chama-se geologia, tá? Estrutura geológica, rochas, minerais, é o que a gente chama, está dentro da geologia. Então, dá um pause aí na gravação, copie esse esqueleto no caderno, daqui a pouco eu volto com vocês, acompanhe nossas aulas, dê um likezinho lá embaixo, tá? Se inscreva no canal para que a gente dê audiência para as nossas aulas, para que a gente possa continuar, né, orientando vocês para o vestibular. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Muito obrigado, né, pela audiência de vocês.